Paz do Senhor, jovens, mocidade de Jesus Cristo também, casados, viúvos, mas principalmente nossos jovens, um assunto depois da vinheta, muito impactante. Olá, jovens e adolescentes. Sei que servirá para muitos pais, pastores e homens, mulheres, casados, solteiros, viúvos. A paz do Senhor para você e sua família. Muitas pessoas não entendem a necessidade de falar desse assunto. Geralmente são os adultos que se esqueceram que um dia foram jovens e que também não conseguem entender que no momento, nesse mundo moderno, algumas coisas são mais aguçadas quando se trata da sexualidade. Tantos jovens entram em contato com a gente pedindo ajuda na questão da masturbação e da fornicação. Eu, em outros vídeos, eu comento sobre isso, falando sobre masturbação, se é pecado ou não. Eu comento em outros vídeos, aí embaixo você vai encontrar na descrição desse vídeo um outro vídeo, um link de outro vídeo onde eu comento sobre a masturbação. Se é condenado ou não, se é pecado ou não. O que vou falar aqui agora é uma palavra para auxiliar os jovens e adolescentes, são os que mais sofrem com isso. Como vencer a masturbação? Entende-se que chega de 55% a 90% de todos os homens já praticaram a masturbação ou pratica. Vai de 55% a 90%. As mulheres chega a pelo menos até pouco tempo, aí cerca de 45% das mulheres praticam ou já praticaram pelo menos uma vez na vida essa autossatisfação, que são a manipulação dos órgãos genitais para se realizar, para o prazer, como que estivesse com um homem ou com uma mulher. Os nossos jovens da nossa igreja sofrem muito com isso. Estou falando no geral. Pessoas de vários estados, várias cidades entram em contato com a gente através do WhatsApp pedindo ajuda. Antigamente se pensava que era só os homens que tinham este problema, este vício. Mas nós sabemos que aproximadamente 50% das mulheres, inclusive as moças que ainda não se casaram. Então os jovens sofrem muito com isso, entendendo que é uma prática que não agrada a Deus. No outro vídeo eu comento sobre isso. Então eles querem resolver. Geralmente a pessoa não procura ajuda nas primeiras práticas. E depois que isso se torna um vício, fica muito difícil vencer. Todo vício é aquilo que te escraviza, é aquilo que te domina, é aquilo que você não consegue ficar sem possuir, sem fazer. Logo, não sendo algo, uma prática legal pela palavra de Deus, você se torna escravo e a prática se torna senhor da sua vida. Qualquer vício não agrada a Deus por causa disso, qualquer um deles, não importa o qual. Então, se tratando da masturbação, como o jovem vencer? É muito difícil no nosso tempo moderno. Antigamente era mais fácil. Por quê? Nos dias de hoje, a estimulação sexual ela é muito grande. Tem a libertinagem do mundo. As pessoas se comportam sem restrições de lugares e o que fazem. A nudez hoje está escancarada. Até no meio religioso, momento de culto, pessoas que não conseguem ter o senso e veste de qualquer maneira. E o homem, a mulher também tem problema da masturbação, mas por outros motivos,
nem sempre se repete dos homens, mas dos homens é mais pelo que vê e isso é natural, certo? A diferença é que alguns se controlam e outros não. Uns domina isso e o outro não. Então os jovens com a exposição da sexualidade, assiste cenas em filmes, comerciais de TV, propagandas em outdoor. As mulheres vivem hoje, pelo menos nesse ano de 2019, você percebe mulheres casadas, solteiras, jovens, as pessoas estão numa exposição para lá de libertina, certo? E isso, as mulheres, as mais respeitadas, consideradas de caráter, vestem assim. Independente qual é a intenção de quem se veste, vestindo daquele jeito, ou insinuando que às vezes até está bem vestida, mas tem as suas insinuações de transparência, roupa muito apertada, um homem mais pelo que vê. E isso não tem como mudar. As mulheres, sabendo disso, vestem uma para a outra, até porque hoje com esse negócio do lesbianismo, essa prática lésbica, então a nudez da mulher serve agora não apenas para o homem, mas para outras mulheres. O homem da mesma forma, mas das mulheres acontece muito mais, tem mais prejuízo. Então os jovens estão expostos a essas coisas. Quem mora com tias, quem mora com sobrinhas, certo? Quem mora em lugares em que o acesso de uma pessoa para outra é bastante aberto. E o homem ele não vai se acostumar com isso só porque está todo dia vendo. Porque o seu organismo tem elementos que contribuem com isso, que correspondem a isso. Praia, os jovens expostos em praia, as mulheres seminuas, em piscinas, quintal da casa, na rua, dentro de veículo, as namoradas. Então os jovens, eu estou falando os jovens porque estão mais expostos a isso, e sofrem muito com essa questão. Os nossos adolescentes sofrem com isso, inclusive dentro da igreja. É um alerta aos pastores que toma conta de tudo, que se preocupa e critica tudo, e esse comportamento tão baixo, imoral, esse comportamento tão tendencioso, esse comportamento que nada mais é de uma instigação de prostituições, isso no questão da sensualidade, a vulgaridade dentro da igreja, que a gente muitas vezes não toca no assunto para não deixar a gente chateada. Pais que deixam suas filhas vestir de qualquer jeito, namorar em qualquer lugar, tanto o pai do moço como do rapaz. Hoje então eu digo para você, no nosso mundo religioso isso é muito aberto. Antigamente se proibia tudo, hoje diretamente ou indiretamente, e pelo menos o que eu vejo, e eu vejo as reclamações, eu vejo as pessoas comentando, os ímpios também falam, é uma libertinagem terrível entre nós cristãos. Certo? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É errado ser assim? É errado. Isso é viver segundo a carne. Certo? Então, como o jovem pode vencer isso? Primeiro, eu quero dizer para os jovens quais momentos que você mais pratica. Após o quê? Muitos jovens praticam isso após o namoro. Os jovens estão se agarrando no quarto, que hoje é um absurdo, né? Mas a gente sabe até de filho de cristão que namora dentro de um quarto, dentro de um veículo, certo? Como não acontecer ou a fornicação ou a masturbação? Se você namora no lugar escondido ou vai se masturbar, um esfregando no outro, ou usando as próprias mãos, homens e mulheres, ou vai fornicar. Isso é inevitável. Certo? Então você sabe que isso é uma coisa, pecado grave, né, diante de Deus. Isso é prostituição também, faz parte do contexto. Então o que acontece? Acontece sempre masturbação. Se você está namorando, quando? Depois do namoro, você precisa equilibrar então este momento com palavras, com apertos, momentos
a carne ela é agressiva. Se você por acaso entra nesses ambientes e nada disso acontece, sabe que você precisa procurar alguém para orar por você, que você não é homem de verdade ou mulher de verdade. Que dois homens juntos, uma mulher e um homem juntos, em um ambiente propício, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer, tem problema. Porque o temor a Deus não vai fazer você evitar de acontecer alguma coisa. Vai evitar que você entre no ambiente para levar a acontecer alguma coisa, certo? Então é isso que nós precisamos estar analisando. Outra coisa, os jovens precisam tomar muito cuidado com o que você assiste. Qual quadro de TV você assiste que estimula isso? Que essa questão da masturbação é precedida por um desejo. Acontece muito quando os jovens estão tomando banho, vem lembranças ao usar as próprias mãos para se banhar, certa sensibilidade em certas áreas do corpo, com a lembrança que se tem de cenas e de imagens, de áudios, de conversa, certo? Vai te levar ao ato. Então, quando você for tomar um banho, o que você poderia fazer, meu jovem adolescente? Leve seu celular que você já talvez até te escravizou, com a pregação, com um cântico, com uma oração. Isso vai fazer com que a sua mente se desfoque aquilo que te leva à masturbação. Você está dentro de um carro, evite, jovens, carro não é lugar de namorados cristãos estar. Quarto de uma casa com porta fechada, quarto da moça, quarto do rapaz, não é lugar de um jovem estar. No sofá, assistindo na televisão, filmes com cenas picantes, vai levar à fornicação ou à masturbação. Música que tenha cenas estimulantes, pois a nossa mente vai criar imagem daquelas palavras que estão sendo ditas. Amigos que só falam em sexo, amigas que vivem hoje, que é muito comum, que sendo crente ou não, seminuas, seminus, ambiente de diversão que é propício, não é para você se trancar dentro de um quarto, mas existem ambientes que não são necessários você ali estar. E que se você evitar, você vai também ter um certo controle. Isso não garante que você nunca mais vai fazer. Isso não garante que você nunca mais vai praticar, mas vai diminuir. E você vai conseguir ter o controle, fruto do Espírito, controle. Muitos jovens oram, jejuam, pensando que isso vai lhe tirar o desejo. Não. Você precisa orar para Deus te orientar o que fazer, quando fazer, como fazer para vencer esse desejo que não vai sumir, tá? Você precisa superar essa situação. Cuidado com o que escuta, que hoje é muito comum. Nossos jovens agora dizem que podemos cantar músicas seculares, que podemos ouvir, assistir. Aí o que acontece então? As músicas nas suas entrelinhas, às vezes aquelas músicas melancólicas, elas não falam de sexo explicitamente, mas implicitamente cria imagem, porque ela se trata de relacionamento em que você muitas vezes se coloca no lugar daquele ator, daquela atriz, daquele cantor, e se imaginando lá, naquele momento melancólico daquela música, você vai também imaginar o que ele poderia estar fazendo dentro do contexto da sua música. Então nós como cristãos precisamos orar, mas vigiar. Está assistindo uma coisa, um trem aí, que hoje é muito comum, certo? Na televisão, você percebe que tem cenas. Você vai assistir um filme que ele fala assim, olha, não é permitido abaixo de 18 anos, cenas de sexo, cenas de droga, cenas de forte, cenas de alguma coisa assim. Você já sabe que provavelmente vai ter cenas sexuais. Você assiste um filme ou pessoas que assistem novela. A novela, ela estimula o tempo
toda a sexualidade. Ainda mais pelo jeito que as pessoas dizem que as novelas estão passando hoje, que eu não assisto esses negócios, mas cenas que passam hoje, que às vezes não é tão explícita, mas deixa dentro do contexto a ideia. O que estava acontecendo com um homem ou mulher sem roupa debaixo de uma coberta, marido, ou seja, um homem casado com a mulher do outro, a filha de um com o filho do outro. O que é que você vai criar na sua mente? Então você vai ter os momentos que isso vai prendendo dentro de você e você vai precisar descarregar isso. Você vai sentir necessidade. E depois a consciência pesada, que é outro desastre na vida. É claro que sentir a consciência pesada em si não é errado. Mas o cristão vai ter essa situação depois de arrependimento, de remorso. Mas sendo governado, sendo um vício, você pode jurar por Deus. Você daqui a pouco, 24 horas depois, quem sabe, vai estar praticando novamente. O que tem que fazer? Fugir de amizade, de situações, de circunstâncias, de música, de vídeos, de amigos, de momentos, mudar do lugar onde você senta, com o que tipo de assunto você ouve, você fala, certo? Ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Ocupa a sua mente com as questões espirituais. Não é porque uma mocinha é crente, um rapazinho é crente, meu jovem, que ele não pode ser um instrumento do inimigo para a sua vida. Às vezes, não é no sentido de endemoniado, mas existem pessoas que estão na igreja, mas tem uma postura que proporciona mais aguçar o próprio instinto masculino ou feminino. As moças do mesmo modo. Olha como você está andando, instigando os rapazes, os homens. Você faz parte do pecado deles. E também escutar a balela desses moços que às vezes estão até dentro de uma igreja, mas que não tem compromisso com a palavra de Deus, que quer pegar você para levar para a cama, quer pegar para você para levar para trás das árvores, para dentro de um veículo. Cristão, servo de Deus. A Bíblia diz fugir não apenas do mal, mas da aparência do mal. Não fugir apenas do pecado, mas também do embaraço. E se isso está embaraçando a sua vida, tome esses conselhos. Ouve mais a palavra de Deus. Substitui essas músicas que você tem aí no seu celular. Substitui esses vídeos de bobeira, de piadas. Substitui os programas de TV que você assiste. Substitui o tipo de amigos que você tem. Substitui o tipo de conversas que você tem. Ande no ambiente, no universo espiritual. Sua mente vai focar em coisas convenientes, necessárias e boas. O Espírito de Deus vai te dar graça. Precisa mudar de postura e comportamento. Se você gostou desse vídeo, se você é pai, passa para o seu filho. Se você acha edificante, se você é mãe, passa também para as suas filhas. Lembre-se bem, não é só com os moços que acontece. As meninas também estão na prática da masturbação e isso é prostituição. Porque quem faz isso tem que estar pensando em alguém que não é a sua mulher, não é o seu marido. Logo é o quê? Não cobiçarás, diz a palavra de Deus. Certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal. Em nome